Vem comigo aprender a fazer esse tapete super econômico? Ele ficou com 35 de largura e 60 de comprimento. Algumas pessoas podem achar um pouquinho pequeno, mas ele tem a possibilidade de crescer mais carreiras aqui, ó, e atingir o tamanho que você prefere, tá? Agora eu vou medir aqui com vocês. Ó, 244 gramas. Eu usei o fio 8, a cor rosa bebê, e a agulha de 4 milímetros. Para começar, eu pego a agulha com o gancho para baixo, dou uma volta assim, e seguro o fio para ele não ficar deslizando, não soltar, e passo dentro do primeiro lacinho. Esse vai ser o nozinho e não a primeira correntinha, tá bom? Deixa um espaço para sua agulha passar sem estar muito apertada nem muito frouxa. Vamos começar com 32 correntinhas ou qualquer número múltiplo de 6 mais 2. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Agora eu conto de trás para frente. Na quinta correntinha eu coloco um ponto alto. Aqui vai ser o primeiro grupinho de 4 pontos altos. Um para cada correntinha de base, tá? 2, 3, 'tá ficando assim, ó. E esse vai ser o arquinho. E 4, 2 correntinhas, pulo 2 de base, na terceira coloco o próximo ponto alto. Mais um, vamos fazer mais 4 pontos altos aqui em cada correntinha de base. E assim por diante. E 4. Pode continuar a mesma sequência por todas as correntinhas e eu já volto. Fiz aqui meu quarto ponto alto do último grupinho e agora eu vou fazer 4 correntinhas, igual tem 4 correntinhas lá do outro lado. Prendo com ponto baixíssimo e esse fiozinho eu vou guardar ele, esconder já já. Aqui eu já subo 2 correntinhas para simular o primeiro ponto alto da segunda carreira. Só que ele vai ser o último ponto alto do meu arquinho. Faço uma correntinha de separação antes de começar a sequência dentro dos bloquinhos. Ponto alto sobre ponto alto, já tô escondendo aí o fiozinho. Aqui nós estamos fazendo, na verdade, no pé do ponto alto, né? E não no topo dele. Mas de qualquer forma vai ser um ponto alto para cada ponto alto de base, tá bom? Aí, 3 e 4. 2 correntinhas. E eu não vou mais esconder o fiozinho. Aqui depois eu escondo ele com agulha de tapeçaria. 2 correntinhas e no próximo ponto alto eu sigo a mesma sequência. Vou fazer aqui e já volto. Cheguei aqui no final, faço aqui o último ponto alto, né? No último ponto alto de base. E faço uma correntinha só de separação. Dentro do arquinho, faço meu primeiro ponto alto da curva. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Até a gente ficar com 6 pontos altos dentro dessa curva. Se você quiser fazer apenas 5 grupinhos daquele hélice que fala, né? Não sei. Você pode colocar só 5 pontos altos separados por uma correntinha aí nessa primeira etapa. Mas eu gosto do efeito de 6, então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora na parte reta a gente segue o mesmo padrão. Dentro do ponto alto de base, não na lateralzinha, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto. Assim como fizemos desse lado, vamos fazer uma correntinha para começar a sequência dos nossos pontos altos separados por uma correntinha. 2, uma correntinha, 3, uma correntinha, 4, uma correntinha, 5.
uma correntinha. Agora a gente prende com um ponto baixíssimo, porque a gente fez o primeiro ponto alto ali, na sequência era o último ponto alto dentro do arquinho. Mas você pode também começar caminhando com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto alto do bloquinho, tá? Não precisa fazer igual eu não, porque depois eu me arrependi. Essa é a nossa base inicial. Prontinho. Na próxima carreira, nós vamos subir 2 correntinhas para simular o nosso último ponto alto do arquinho, né? Mas o primeiro da carreira, uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. Vou fazer o meu aqui, peraí. Cheguei aqui na parte da curva, faço uma correntinha de separação e agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto e ao invés de uma correntinha de separação, faço 2 correntinhas. A única diferença dessa carreira vai ser isso, tá? Mas tem um detalhe aqui que vai ajudar a gente a manter a nossa peça menos embabadada possível. Mas essa parte é opcional. Você faz se você quiser testar, assim como eu testei, tá bom? Eu tenho 3 pontos altos de um lado e vou ter 3 do outro. Depois disso, eu faço uma correntinha antes de começar a minha sequência dos próximos 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Qualquer dúvida para mim é importante, então marca o minuto exato que você tem a sua dúvida que eu vou te responder. Continuo fazendo aí ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Agora encerrei o arquinho. Faço uma correntinha de separação e um ponto alto sobre o ponto alto de base para começar a sequência novamente. 4 pontos altos, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. Vou fazendo o meu aqui, pausa o vídeo que eu já volto. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha antes de começar os pontos do meu arquinho, né? Repito o mesmo padrão do outro arco que nós fizemos. Ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas de separação. Quando eu fizer o meu terceiro ponto alto, ao invés de fazer 2 correntinhas, eu faço somente uma correntinha, que fica bem no meinho. Em seguida, um ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, igualzinho o restante, 2 correntinhas. Agora, conto 1, 2 na segunda correntinha, né? Prendo com ponto baixíssimo e já subo 2, 3 correntinhas para simular o ponto alto, mais uma correntinha de separação. Coloco um ponto alto sobre o ponto alto de base e continuo a mesma sequência. Agora vai ficar um pouquinho diferente. Ao invés de fazer um ponto alto sobre ponto alto, eu faço 2 pontos altos. E continuo fazendo 2 correntinhas de separação, exceto no terceiro. Pera aí que eu vou chegar lá. 1, 2, 2 correntinhas, 1, 2, uma correntinha, depois dos 3, entendeu? Agora eu continuo. 2 pontos altos sobre ponto alto de base e 2 correntinhas de separação.
2. Agora aqui só uma correntinha de separação para começar a parte reta. Sigo o mesmo padrão, vamos repetir o que fizemos aqui. Uma correntinha de separação para começar a nossa curva. Faço a mesmíssima coisa que eu fiz do outro lado. Nosso tapete vai ficar bem mais simétrico do que a gente está acostumada. Aí marca o meio. Agora presta atenção que essa carreira é importante. A parte reta vai ser igualzinha, só na curva vai mudar. Aqui eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Só que no segundo eu faço mais um, totalizando 3 pontos altos, ou seja, 2 pontos altos, um aumento, 2 correntinhas. Um ponto alto, 2 pontos altos, um aumento. Duas correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos, um aumento. Agora, chegamos no meio, uma correntinha. Agora aqui eu vou fazer o aumento no começo. Faço aqui 2 pontos altos. Eita, os vizinhos estão animados. 2 pontos altos no primeiro ponto alto de base desse bloquinho. E um ponto alto sozinho. Totalizando também 3 pontos altos. 2 correntinhas. Agora, de novo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto. 2 correntinhas. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Entendeu? A gente tá fazendo os aumentos espelhados, digamos assim, para evitar aquele efeito diagonal que pode acontecer nos nossos tapetes. Quando a gente faz aumento só de um lado, consequentemente ele vai ficando deitado. Aí eu fiz uma correntinha de separação e sigo o mesmo padrão na parte reta. Pausa o vídeo, faça aí que eu já volto. Chegando na curva, uma correntinha e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Faço 2 pontos altos, um para cada ponto de base e um aumento no segundo. Isso até completar a minha sequência de 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Porque lá no meinho, lembra? A gente tá tentando deixar a nossa peça mais plana, menos embabadada. Pra mim deu certo e eu acredito muito que vai dar certo pra você também. 2 pontos altos, um aumento. Uma correntinha. Agora, 2 pontos altos logo de cara a gente vai fazendo os aumentos, igual do outro lado. Peraí que enroscou aqui. Um ponto alto. 2 correntinhas. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é o primeiro, e um ponto alto sozinho. 2 correntinhas. Agora aqui no meu e no seu também, se você fez exatamente igual a mim, a gente tem um ponto alto ali, então vamos fazer só o nosso aumento ali no ponto alto de base. Ou seja, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Porque o último ponto alto já tá feito, né? Foi o primeiro da carreira. E prendo com um ponto baixíssimo aqui em cima.
Prontinho. Vou continuar fazendo aqui as minhas carreiras, seguindo o mesmo padrão. Lembrando que, nesses pontos que eu tô mostrando aí no vídeo, nós vamos fazer apenas uma correntinha. Voltei. Segui a mesma sequência, gente, até chegar no total de 8 pontos altos em cada bloquinho dessa parte da curva, né? Isso me deu um total de 10 carreiras antes de começar a primeira do bico, que é essa que eu estou fazendo agora. Nessa carreira, o padrão é um ponto alto para cada ponto de base e nos espacinhos 2 pontos altos, porque nós temos 2 correntinhas. Vou fazer assim até o final. E na parte da curva, nós vamos respeitar os aumentos. Onde tem aumento na carreira anterior, nós vamos fazer da mesma forma, tá bom? Quando nós chegamos aqui, ó, no último ponto alto, onde fizemos o aumento, fazemos 2 pontos altos. E segue a sequência, 2 pontos altos nos espacinhos até o final da carreira. Finalizei com ponto baixíssimo na parte de trás da laçada. E dentro do mesmo ponto, usando as duas laçadas, eu fiz um ponto baixo e subi uma correntinha para simular o meu primeiro ponto alto da próxima carreira. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, sem aumento, sem diminuição. Mesmo onde a gente tem pontos de aumentos, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, somando assim 12 carreiras ao todo. Começamos o bico fazendo ponto baixo e 2 correntinhas. E dentro do mesmo ponto de base, vamos fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Agora eu pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base onde eu fiz o meu ponto baixo. Vai fazendo a mesma sequência, ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo ponto de base, pula 3, no quarto continua, repete o padrão por toda a volta. Aqui no final não deu a quantidade, tenho 5 aqui, então eu vou colocar bem no meinho para fazer o meu último grupinho de ponto baixo, 2 correntinhas e 3 pontos altos. É uma diferença bem pequena, pode acontecer com você. Finalizo com ponto baixíssimo e terminamos. E essa é a dica que eu dou. Coloca bem centralizado e vai ser imperceptível. Consegui te ajudar de alguma forma? Você ficou com alguma dúvida?